Meus amados, então vamos à mensagem da palavra de Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Nós já começamos desde setembro a ministrar muitas mensagens sobre o lema que o Espírito Santo do Senhor trouxe ao nosso coração. O Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Essa temática vai percorrer esses próximos 3 anos. Eu acredito, algo glorioso da parte de Deus. E o Senhor, meus irmãos, desde semana passada, a nossa leitura no livro de Atos dos Apóstolos, que eu venho estudando já há um bom tempo, e passando no capítulo 8, ficou esse texto ali gravado no meu coração, do Evangelho na cidade de Samaria. E o Senhor vivificou uma palavra para mim. Eu quero compartilhar com a igreja sobre o impacto da pregação do Evangelho na cidade. Literalmente, não somente na cidade de Jerusalém, mas na nossa cidade. Como o Evangelho toca a cidade, como o Evangelho impacta a cidade. Quando eu falo cidade, eu não falo simplesmente do lugar em si, eu falo das pessoas que estão na cidade, mas que toca de uma forma geral. Glória a Deus. E eu espero que o Espírito Santo fale conosco de uma forma muito especial. Glória a Deus. Louvo muito ao Senhor por ter tocado no nosso coração sobre esta palavra, as impressões que o Espírito do Senhor trouxe, lendo esse capítulo 8, os primeiros 25 versículos apenas, nós temos uma ideia de como o Evangelho impacta a cidade. É claro que aqui nós vamos ter algumas impressões, porque nós estamos falando da cidade de Samaria, e por mais inusitado que seja, foi Samaria que foi impactada pelo Evangelho. Assim como o poder do Espírito Santo e a pregação do Evangelho impactou Jerusalém naqueles primeiros dias da igreja. Agora, debaixo de um fogo cruzado da perseguição, o Evangelho eclode com a sua mensagem na cidade de Samaria. Numa brevíssima palavra de introdução, preciso relembrar aos irmãos o que a própria palavra de Deus já nos diz, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Parece que todos nós sabemos disso, e essa é uma grande realidade. Eles não se comunicavam. Também aqueles que estudam a história bíblica sabem que durante séculos, Samaria, que era aquela região montanhosa do país, entre a Judeia, ali ao sul, e a Galileia ao norte, ali estava Samaria. Foi a casa deste povo, um povo que outrora era o povo de Israel, as 10 tribos, Israel, né, lá as 10 tribos, mas foram levados pelo cativeiro sírio, e ali ficaram apenas os pobres, os necessitados, e a Síria, poderosa na época, enviava pessoas de todas as nações recém-conquistadas e miscigenou todo aquele povo. E ali cresceu um povo um tanto quanto diferente. Enquanto isso, os judeus estavam no cativeiro babilônico e habitaram lá, e a gente sabe, 70 anos. Eles guardavam, meus irmãos, preconceito e hostilidade grande. Eles guardavam, mas estavam lá muito, muito próximo. Quando os judeus voltam do cativeiro, de repente se viram com aqueles vizinhos ali. Eram pessoas que assimilaram alguns elementos muito diferentes da fé judaica, mas estavam muito próximos. Mas a comunicação era praticamente inexistente. A cidade de Samaria, a gente sabe que existe até hoje, e é na verdade mais uma instância turística. A cidade sempre muito pequena, mas ali continuam vivendo os samaritanos.
E o que ocorria era que havia uma mudança significativa nos elementos do judaísmo ali. É tanto que a mulher samaritana disse: não, nós cremos que o Senhor, a gente tem que adorar é aqui, vocês creem que adora é lá. Haviam muitas outras coisas, de sorte, irmãos, que eles estavam em um permanente confronto. Você vê que uma vez Jesus chegou lá, não foi nem recebido na aldeia. Não havia nem pousada para ele. Alguns confrontos foram de uma hostilidade tão grande, e essa confrontação e violência era recíproca, tanto dos judeus como dos samaritanos. Porém, a gente vai descobrir isso muito claramente na Bíblia, que quando o Senhor elabora aquele plano glorioso e levanta a igreja e dá uma missão à igreja, ele deixa muito claro lá em Atos 1:8, Jesus estabeleceu para os seus seguidores, desde o início, esse projeto. Como que ele diz lá em Atos 1:8? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas aonde? Toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso é muito glorioso. Então Jesus incluiu Samaria como um lugar onde a missão iria se desenrolar. E nesse contexto eu quero compartilhar com a igreja sobre o impacto da pregação do Evangelho ali naquela cidade, o que vai também falar sobre esse impacto na nossa cidade. Como nós estamos impactando? Será que estamos realmente impactando? Quando a gente olha para o impacto que o Evangelho causou em Jerusalém, causou em Samaria, causou na Judéia, e depois nos confins, por onde eles iam, Atos 11, nós já vamos encontrar eles indo por toda parte, é o lugar onde primeiramente eles foram chamados, os seguidores de Jesus, de cristãos. Isso é coisa gloriosa, meus irmãos. Mas então, o Senhor trouxe ao meu coração, e eu quero apresentar, pelo menos, não é nada assim, místico de maneira alguma, pelo menos aqui 7 fatores que compõem este impacto. Foi isso que o Senhor me fez perceber nesse texto. Então vamos ao primeiro deles. A mensagem do Evangelho anuncia o plano de Deus para a salvação do mundo. A igreja pode repetir comigo? A mensagem do Evangelho anuncia o plano de Deus para a salvação do mundo. Vamos à primeira sessão de 5 versículos do capítulo 8. Acompanhe comigo, Atos 8, versículos 1 a 5. Como aqui, irmãos, é interessante. O plano de Deus, a direção do Senhor, o cuidado, a providência de Deus, passa a conduzir e a impulsionar a missão. É Deus que faz isso. Algumas pessoas estão tentando fazer isso, mas não funciona. É Deus que faz isso. Então veja o texto, versículos 1 até o de número 5. E Saulo, eu às vezes só rio com essas coisas. Saulo, ele nem sabia o que ia acontecer. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, isso aqui nós estamos no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está ali presente. Naquela ocasião, desencadeou-se, quando Deus tem as coisas para fazer, algumas coisas vai se desencadear. Desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, interessante isso, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para onde, irmãos? Para as regiões da Judéia. E por que não foram para a China? Por que não foram para a Itália? Não foram para Roma? Porque Deus tinha dito, em Jerusalém, ia começar por ali, na Judéia e Samaria. Então isso é para lá que eu vou tanger vocês. Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos, ele faz aqui um adendo, isso é interessante, sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, fazia o quê?
devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos faziam o quê? Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe, glória a Deus, o Filipe que era diácono da igreja, aquele cheio do Espírito Santo, mas que depois vai ser chamado de evangelista, que tinha 4 filhas e todas elas eram profetisas. Você já está lá em Atos 19. Mas aqui é lindo. Diz assim: indo Filipe para uma cidade de Samaria, porque não era só um, tinha Sicá, etc e tal. Ali lhes anunciava o Cristo. O que é que a gente observa aqui, meus irmãos? Como afirmei, que a mensagem do Evangelho anuncia um plano de Deus para a salvação do mundo. O que observamos é que uma grande mobilização evangelística tem início, e essa mobilização começa sob o fogo cruzado de uma grande perseguição. Eu diria uma perseguição feroz, porque pessoas eram arrastadas das suas casas, eram presas, pessoas eram mortas, espoliadas dos seus bens. Como hoje tem gente no nosso tempo que está tirando as pessoas de casa, você tem 48 horas para sair, essas coisas assim, sabe? Quando a gente olha a cidade hoje, o nosso entorno, às vezes você quer se apavorar, só pastor, fecha a igreja, não vai ter culto, porque é assim, não é assim o nosso tempo. Até bem pouco tempo atrás, tinha muita gente apavorado com o que poderia acontecer com a igreja, vai fechar as portas, etc e tal. Meus irmãos, a igreja vai crescer nesse contexto. Se for preciso, Jeová vai levantar, vai se desencadear uma perseguição feroz, contanto que o evangelho seja pregado. Enquanto se desencadeava aquela perseguição, inclusive levando à morte muitos irmãos, ali estão os primeiros mártires, como a gente observa aqui, Paulo consentindo na morte de Estevão. E eu vos digo, enquanto o inimigo trabalha para devastar a igreja, com os mais diversos ardis que ele possa arquitetar e obstáculo à pregação do evangelho, a igreja vai crescendo. O versículo 3 diz exatamente isso, glória a Deus. Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa. Irmãos, nos nossos dias, esses ataques também, como é que o evangelho que nós estamos anunciando, o plano da salvação, veja esse impacto, você vai ver ainda mais, que naqueles dias, se havia uma perseguição que se desencadeava, nos nossos dias isso é em uma dimensão terrível também. Os ataques aos valores da família, o liberalismo teológico, que está devastando. A igreja na Europa está sendo devastada, fechando, literalmente fechando. 20 e tantos anos de trabalho, nós temos trabalho assim, tem 20 e poucos irmãos. E você olha o relativismo, o avanço das ideologias malignas, toda a doutrinação anticristã que a gente vê em todos os meios, principalmente na academia, não é de polícia não, da academia mesmo, das universidades, sabe, meus irmãos? Mas enquanto o inimigo, como a gente acabou de cantar, está tentando devastar a igreja sabe que tem que continuar impulsionada pelo poder do Espírito Santo, pregando o evangelho. Quem diz amém? Olha o versículo 4 de Atos 8. Os que haviam sido dispersos faziam o que, irmãos? Estavam correndo com medo, tudo trancado, pensando que o mundo ia acabar e a igreja ia fechar as portas. Era? Nada. Enquanto está correndo, está pregando. Enquanto está sendo perseguido, está pregando. Você imagina o mundo que nós estamos vivendo hoje, como é, irmãos, não tem nem como comparar a tecnologia de hoje. Todos nós estamos monitorados 24 horas por dia. Os nossos CPFs estão aí voando
por esse mundo afora. Já foram todos devassados, não tem mais segredo, não tem mais nada. Os irmãos que são da área do direito, eles têm acesso e eles sabem quantos cartões você tem, quanto você deve, quanto você ganha, seu imposto de renda. Está tudo aberto, está tudo exposto. E assim como também toda a bandidagem sabe de tudo, liga para você, acha seu número, conhece quantos filhos você tem, onde é que você mora, é capaz de lhe localizar em tempo real, aonde você está, no momento que você está falando. É aquele negócio do geomonitoramento, né? Até você tem um celular, se você quer que diga a sua localização, sem a gente dizer, já acha, imagina você. É uma coisa tão incrível que ele diz, olha, dia tal, os ventos serão assim, assim, vai ter chuva, vai ter sol, nebulosidade, não sei mais o que, vai ter neve, vai ter um furacão, vai ter... As ondas vão estar tanto metros, pode conferir que vai estar mesmo. Então não é somente as pessoas, tudo está mapeado. Isso, até você pode até se preocupar. E na época da igreja primitiva, eu também digo assim, como nos nossos dias hoje, meus irmãos, sejam quais forem as circunstâncias, por mais contrárias que elas sejam, nós continuaremos de pé, pregando o Evangelho. A igreja levante a sua mão e diga assim, vamos continuar pregando. Jesus entrega a missão, o Espírito Santo vem, Pedro começa a pregar, milhares de pessoas começam a se converter em Jerusalém. Nós temos notícia de mais de 5.000 pessoas nos primeiros dias. Foi algo, irmãos, impressionante, tudo o que estava acontecendo. Mas os discípulos tinham uma missão. Eu estava meditando por algum momento e pensei o seguinte, ao que parece, eles não tinham assim um plano em mente, como é que eles iriam ir por todo o mundo? Sim, mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que isso vai começar? Como é que nós vamos cumprir a missão que o Cristo nos deu para cumprir? Eu acredito que eles mesmo nem pensaram em como era esse plano, ou se realmente tinha um plano. O problema é que eles não tinham, mas Jeová tinha. Você pode não ter nenhum plano, mas ele tem. Oh, glória a Deus. Quantos creem que a mensagem do Evangelho é plano de Deus para a salvação? Ele tem um plano, meus irmãos. E quando Deus tem um plano, as coisas começam a acontecer. Levante sua mão comigo e diga assim, as coisas começam a acontecer. Seja quais forem as circunstâncias e as condições existentes, vai acontecer. Quem crê nisso, dá um amém para Jesus bem bonito. E foi exatamente isso que aconteceu. Como é que vai ser? Como é que a gente... Para aí. Desencadeou-se. Eu dizia para um amado irmão aqui na sede, ele disse, pastor, eu quero lhe dizer isso, meu Deus, lá vem meu irmão. A luta está grande, o problema está grande. E ele contou toda a situação, um irmão querido daqui. E hoje ele não está aqui, senão eu pedi para ele mesmo dar o testemunho. Ele disse, pastor, complicou tudo. Clonaram ali minha aposentadoria, perdi uma grana, o carro bateu, não sei mais, pastor, desandou tudo. Ele disse assim, então graças a Deus. Mas o senhor dá graças a Deus? Eu já vinha na prova há vários meses, porque agora Deus já encontrou a solução. Pastor, mas a pessoa que bateu no meu carro foi embora, disse que depois vai ligar. Disse, e o senhor acha que uma pessoa dessa liga? Pois ele vai ligar. Pastor, só que vai ligar. Não deu uma semana, ligou. Olha, eu vou lhe dar tanto. Irmãos, era uma grana boa. Ele disse assim, fechado. Ajeitou o carro, colocou em dia as contas tudinho, ainda sobrou uma grana para fazer a feira. Então foi preciso uma barroada para ajeitar tudo. Diga para quem está ao seu lado, vai lá entender o plano de Deus, meu. Como é que você não está entendendo? Mas ele tem um plano e vai acontecer. Como é que você vai entender que é uma barroada que vai resolver? Você não vai entender. Como é que a gente vai entender que era uma perseguição que ia desencadear?
A gente contando esses exemplos fica mais simples de entender, não fica? Pois então diga mais uma vez para quem está ao seu lado, para alegrar o coração dessa pessoa: fique tranquilo, Deus tem um plano. Jesus disse para Filipe e para Tomé: como é que a gente vai alimentar essa multidão? Aí o texto de João 6 diz assim: e o Senhor perguntou, mas já sabia o que ia fazer. Só para testar a tua fé, ele já sabe o que é que vai fazer para resolver essa situação. Quem crê nisso agradece a Deus, porque ele já sabe o que vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu ali, lá em Jerusalém. Deus tinha um plano para proclamar e anunciar o Evangelho na cidade de Samaria. Agora veja o versículo 5: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Irmãos, aqui algo me tocou profundamente. Filipe foi para Samaria anunciar Jesus. Jesus já tinha estado ali, já tinha quebrado o tabu, João capítulo 4, e também Lucas 17, quando ele estava na fronteira, ali 17, 11 a 19, diz o texto, quando ele estava na fronteira de Samaria, glória a Deus, ali com a Galileia, aqueles 10 leprosos saíram ao encontro dele, era ali. Então Jesus já tinha quebrado o tabu, já tinha conversado com a samaritana, a mulher já tinha sido alcançada pelo poder da palavra do Senhor, muitas pessoas creram em Jesus. Aí Filipe volta lá e diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que os samaritanos os receberam com alegria, receberam as boas novas com muita alegria. E aqui eu introduzo o segundo fator que compõe o impacto da pregação do Evangelho na cidade. E eu fiz questão de distinguir isso para mostrar algo impressionante. A mensagem do Evangelho chama a atenção de toda uma cidade. Veja os versículos 6 e 7. Porque isso me toca pelo fato de que a mensagem que nós pregamos hoje está chamando a atenção. Aqui, para os irmãos que estão no culto online, foi silêncio completo. Não teve glória, não teve visto, não teve nada. Porque essa é uma pergunta impactante também. Veja os versículos 6 e 7. Quando a multidão ouviu Filipe, e viu, não só ouviu, viu os sinais miraculosos que ele realizava, o que aconteceu? A igreja pode ler comigo? Deu unânime atenção ao que ele dizia. Eu meditando, Senhor, o que é que eu vou ter que fazer com a igreja para que a cidade nos escute, nos dê atenção? Porque alguns anos atrás, eu digo assim, uns 40 e tantos anos atrás, mais uma coisa, uns 50 anos atrás, meu Deus do céu, ali nas luas enlameadas do Bom Jardim, da Grande Portugal, do Bom Sucesso, por ali, a gente pegava o acordeon, eu com o acordeon, o irmão Betinho com o violão e o Geraldo com o cavaquinho, um grupo de 10, 12, 15 irmãos, às vezes de 40, de 50, com 3 hinos que a gente tocava, já tinha 50, 60 pessoas para ouvir. Mas só que naquela época só tinha o Chacrinha na Globo e o Silvio Santos no SBT. Quem tinha uma televisão era rico, e era preto e branco. Hoje, você pode ir para a rua, pode levar uma banda, uma orquestra, o pessoal tem uma parabólica com mais de 100 canais à disposição, e quem não tem nada disso, nem precisa, está tudo ligado no celular. Tem tanto aplicativo no celular, que ele passa assim 4 vezes assim, de aplicativo. Ele tem tudo à disposição. Como chamar a atenção desta cidade, destas pessoas? É isso que veio ao meu coração, meus irmãos. Qual o segredo aqui para que o povo de uma cidade ouça a mensagem do Evangelho? Pastor, existe o segredo, mas está claro aqui. O segredo, pelo menos o que Filipe nos mostra lá em Samaria, não estava na mensagem do pregador somente não, irmãos.
O segredo estava na ação poderosa do Espírito Santo de Deus, que confirmava a mensagem com sinais, prodígios e maravilhas. Oh, glória a Deus! Hoje em dia, meus irmãos, é muito difícil. As pessoas dão atenção. Você faz uma cruzada, reúne, coloca palanque, faz tudo. As pessoas ficam passando, conversando e aquela coisa toda. Não tem 10 descrentes para ouvir a palavra. Mas os irmãos estão todos lá. Junta 1000 crentes, mas descrentes não tem nem um dízimo. Silêncio completo, porque essa mensagem é para a gente refletir sobre isso, sabe, meus irmãos? Como chamar a atenção da cidade? Como chamar? Hoje em dia, o povo dificilmente dá atenção, e muito menos a atenção que aconteceu lá em Samaria. A atenção unânime, quer dizer, todo mundo parou. Mas o poder do Espírito Santo, ele chama a atenção de uma cidade inteira. Chama a atenção de um bairro, de uma rua, de um beco, de uma cidade, de uma nação. O poder do Espírito Santo faz isso. Há poucos dias atrás, tinha eu vou dizer assim, um mini avivamento, o poder do Espírito Santo acontecendo lá na América. Era gente do mundo todo correndo para lá para ver o que estava acontecendo. Um grupo de jovens começou a orar e as coisas começaram a acontecer. Jesus curando e batizando com o Espírito Santo, e todo mundo correu. Porque aonde o poder do Espírito Santo está operando, milagres e prodígios, sinais estão acontecendo, as pessoas vão. As pessoas vão. Irmãos, chamar a atenção de uma cidade não é fácil. Eu me lembro de uma história contada por um querido irmão chamado Edmar Barcelos. Ele foi membro da Igreja da Bela Vista aqui muitos anos. Um dos grandes mestres das Escrituras, ainda vivo, pastor Edmar Barcelos. Foi capitão de fragata e tudo. E hoje ele ainda vive, mora em Brasília, congrega lá na L Sul 2. E regiu o coral, ele é um homem de muitas habilidades. Eu vi pregar várias vezes e ensinar. E um dia ele foi convidado para ir no Congresso Nacional, era uma sessão solene, estava lá o Senado, Câmara reunido, para dar uma palavra sobre alguns aspectos da teologia relacionados com a cidade, com o povo e tudo. E os irmãos sabem como é ali aquelas sessões. E ele começou a falar lá na tribuna, todo mundo conversando. Era como se ele não estivesse fazendo nada. Você já pensou, você está dando uma aula ou pregando, e todo mundo conversando, batendo papo, como se você não estivesse dizendo nada? Eles disseram assim, mas o que é que esse homem está dizendo? Não quero negócio de ouvir pastor aqui. Era uma pressão tão grande, e ele contou no testemunho. Então, meus irmãos, quando eu vi que ninguém ouvia, ninguém queria nem olhar para mim, aí eu disse, sabe, o Espírito Santo me disse, pois fala em grego para eles. Ele começou a falar em grego. Aí todo mundo virou e parou. E ele falando em grego, quando ele viu que tinha a atenção unânime de todos, senhores, obrigado porque entendem que eu estou falando em grego. E agora eu tenho a vossa atenção, posso continuar em grego? Se vocês preferirem, eu continuarei em hebraico. Mas se ainda não for o suficiente, eu posso falar inglês para os senhores? Ou italiano, se vocês preferirem. Francês, quem sabe? Um poliglota. Tinha andado o mundo todo. Todo mundo parado. Então vejo que tem a vossa atenção. Quero só vos falar um pouco sobre Jesus de Nazaré. E deu o recado dele rápido. Ele disse, irmãos, sabe como eu consegui chamar a atenção daquelas pessoas? Falando uma língua que eles não conheciam. Aquela foi a estratégia. Mas como chamar a atenção de uma cidade para a pregação do Evangelho? É a pregação que chama a atenção, não é o pregador. Muitos pregadores já tentaram. Hoje são as redes sociais. Muitos estão chamando a atenção, são seguidores demais. Mas isso não está produzindo seguidores de Cristo, não. Está produzindo seguidores da mídia. Seguidores dos canais,
seguidores do Instagram, seguidores dos seus perfis, e hoje quanto mais seguidores, aliás, tem irmãos e irmãs que são mais seguidores de fulano, de ciclano, dos influências, agora é influência. Quero ver como é que você está influenciando. Que influência é você no reino de Deus, na cidade que você está. Acho que hoje eu vou só fazer a introdução dessa mensagem. Meus irmãos, esse é o segundo fator impactante. A mensagem do Evangelho chama a atenção da cidade, está chamando a nossa atenção, chama a atenção das pessoas no nosso bairro, a nossa pregação. Fica para a vossa reflexão. Terceiro fator, versículo de número 8. A mensagem do Evangelho na cidade provoca reações diversas. Eu poderia falar de muitas reações. Às vezes algumas são antagônicas, às vezes algumas são bem confrontadoras, mas eu quero vos falar de uma que foi especial na cidade de Samaria. Veja o versículo 8. Assim como, através da pregação do Evangelho, houve grande alegria naquela cidade. Filipe, irmão, estava pregando para os judeus, para os samaritanos, que era um povo completamente avesso aos judeus. Aquele povo nem se comunicavam. Eles tinham motivo para não receber nem o pregador, nem o emissário. Mas apesar de todo o antagonismo ao mensageiro, quem sabe a sua mensagem, não importava, a mensagem estava sendo pregada naquela cidade. E muitas vezes nós freamos os nossos esforços evangelísticos porque nos sentimos confrontados, ou então há alguns obstáculos. Mas, meus irmãos, eu creio que o Evangelho ainda alegra uma casa, ainda alegra uma vida, um homem ou uma mulher desesperado, sem Deus, sem paz e sem salvação. Quem crê nisso, meus irmãos? Ainda pode alegrar uma cidade, uma comunidade inteira. Glória a Deus. Eu faço esse registro porque ele está na Bíblia. Houve uma grande alegria. Deus, que mensagem foi essa? Que pregação gloriosa foi essa? Quantos sinais, eram inúmeros sinais. Mas há um quarto fator que compõe o impacto da pregação do Evangelho na cidade: o poder abrangente da mensagem do Evangelho. O poder da mensagem, ele é abrangente. Veja o quanto essa abrangência é significativa. Versículos 9 a 13. Um homem chamado Simão, glória a Deus, isso estava acontecendo na cidade de Samaria. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. E o que é que estava acontecendo? A feitiçaria estava impressionando a cidade. Tem muita coisa que impressiona a cidade. Se é uma coisa que impressiona na cidade de Fortaleza, a nossa querida a nossa querida cidade é a nossa orla. Ela é linda, né? Está cada vez mais bonita. Mas se é uma coisa que impressiona, é a vida noturna da cidade para os turistas. É o espaço gastronômico da cidade onde você vai. E tantas coisas. O nosso povo que é abençoado mesmo. E esse clima que parece que Deus, parece não, Deus fez assim, uma bênção. Mas tem, irmãos, umas coisas, lá em Samaria, o que estava impressionando era a feitiçaria. Durante algum tempo naquela cidade, estava impressionando, como? Impressionando todo o povo de Samaria. Quem é que estava fazendo isso? O Simão. E ele se dizia muito importante. Toda cidade tem gente assim importante. Só Jesus para dar conta deles. E todo o povo, do mais simples, isso aqui é algo para se notar. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção. É incrível como as pessoas têm a tendência de dar atenção a essas coisas, mas a palavra não dão. Lhe davam atenção e exclamava: este homem é o poder divino. Olha,
conhecido como grande poder. Versículo 11. Eles quem, irmão? Toda a cidade de Samaria os seguiam, pois ele os havia. A igreja está ligada aí, está lendo aí o texto? Pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, glória a Deus, quando o evangelho chega, a ilusão acaba, irmão. Quando Filipe lhes pregou o que, irmãos? A igreja diga, as boas novas, as boas notícias do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, que aconteceu? Creram nele. E o que mais? Tanto homens como mulheres. Isso é um detalhe importantíssimo. E o que aconteceu mais? O próprio Simão, o mago, o grande poder, creu também creu. E foi batizado. E o que ele fazia? Seguia Filipe por toda parte. Fazendo o que, irmão? Porque tem crente assim, ele segue, vai para todo canto, mas é só observando. São os observadores de plantão. Pastor, o senhor está comparando com Simão? Estou, não acho ruim não. Observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Irmãos, é impressionante como o povo numa cidade se deixa enganar por esse tipo de magia, por alguns aspectos sobrenaturais. Isso está acontecendo nos arraiais do Senhor. Tem muita gente impressionado com algumas coisas, principalmente quem está ligado direto na mídia. Essas manifestações, às vezes, digamos assim, sobrenaturais, que são desenvolvidas às vezes com astúcia, engodo, manipulação de Satanás. Eu já vi algumas vezes. Uma vez eu encontrei um fazendo um sucesso grande e um ribuliço, e eu observei, como eu estava próximo lá no púlpito, bati no ombro assim, enquanto eles andavam para lá e para cá, e aquele frenesi todo, eu disse: para com essa hipnose aqui, rapaz. Cortou o barato do homem. Eles, só porque a gente estudou um pouquinho, aí eu estava lá, todo aquele viés de hipnose. Olha para cá, olha para cá. E tinha gente que os olhos estavam assim, caiu. Eu sei que o poder de Deus derriba também. Mas tem umas coisas acontecendo por aí, meus irmãos. Um engodo de Satanás, manipulação. O irmão disse: pastor, eu estava no culto e eu vi todas aquelas mulheres diaconisas, cada uma com a lata de óleo de azeite na mão. Os olhos daquelas mulheres, pastor, faiscava fogo. Eu vi Deus. Tu viu Deus nesse negócio? Pastor, saí de lá todo molhado, minha camisa ficou toda manchada, mas saí cheio do poder. Cadê o poder? E eu sabendo a vida daquele irmão, acho que ele foi mais desmantelado ainda. É aí que mora o perigo, sabe, meus irmãos? Essas pessoas se transformam muitas vezes em portadoras do mal e do pecado para a sociedade. Era isso que estava acontecendo lá na cidade de Samaria já há algum tempo, pelas artimanhas de um camarada chamado Simão, o mago, que em outras palavras é Simão, o mágico. Ele estava fazendo mágica e as pessoas estavam acreditando. Teve um Simão desse aqui uns 10 anos atrás, aqui pelo Ceará todo, que ele tirava um sapinho de dentro das pessoas, operava a próstata pelo umbigo. Eu não sei como é que pode, porque a próstata é mais embaixo. Pelo amor de Deus. E eu estava numa dessas reuniões, e eu conto isso aqui de novo, porque para ilustrar isso aqui. Quando foi uma cura de sobrenatural, um pedaço assim, uma glesma assim, pegajosa, preta, e estava eu e meu primo, pastor João Alberto, é testemunho disso, pastoreia a igreja da Cimadec lá no Siqueira, e foi passando, as pessoas vendo, e aquela pessoa gritando, tinha sido curada, e ele pegou aquela glesma assim, esverdeada,
colocou no lenço e botou no bolso. Ele disse: meu primo, você vai fazer o quê? Não, eu vou lá levar para o Nutec, lá na Universidade Federal do Ceará, e vou mandar examinar o que é isso aqui, se realmente faz parte dessa cura milagrosa aí do câncer que estava no intestino, foi tirado pelo umbigo, não sei como foi, mas é uma coisa tão rápida que você não vê. E mandou examinar. 20 dias depois eu li o laudo, produto derivado do petróleo. Diga para quem está ao seu lado: ah, mágico miserável. Pois eu estava na tribuna fazendo um sapateado medonho e um sucesso grande. É o Simão do nosso tempo. E o pastor pagando uma grana para ele ficar no hotel e o cachê dele. O engodo terrível de Satanás. E o capeta zanza mesmo, porque enquanto está acontecendo isso, tem irmão sendo batizado com o Espírito Santo, tem irmão dando glória a Deus, tem coisas reais que estão acontecendo, e há uma mistura terrível. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Isso é o que está acontecendo na cidade, porque nós também somos cidade, sim ou não, meus irmãos? Que é a polis, não tem para onde correr. Era isso que estava acontecendo lá em Samaria. Veja o versículo 10. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. E fazia o quê? Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica. Diz o texto: durante muito tempo. Havia. Este homem, irmãos, ele iludia e vivia de forma nababesca, rica naquela cidade, granjeava as riquezas com aqueles poderes malignos, como aquela moça fazia lá na época de Paulo, até encontrar Paulo, lá em Filipos, na antiga Grécia. Quando acabaram-se os seus dotes, que o demônio saiu, Paulo foi preso com Silas, porque o lucro daqueles homens havia cessado. Mas essas coisas estavam entusiasmando Samaria. Chega a mensagem do Evangelho, Filipe cheio do Espírito Santo, e até o Simão, o mago, se converte também. Embora que depois ele vai se equivocar redondamente, porque não entendeu a respeito dos dons do Espírito Santo, o que seria o conhecimento do dom do Espírito Santo. Infelizmente, irmãos, essas coisas não aconteceram somente lá em Samaria, não. Estão acontecendo hoje. Finalmente, quando Pedro o repreende, nós vamos ver isso logo mais aqui na mensagem, ele já adota uma outra postura, aparentemente de humildade, de submissão diante do Evangelho, mas foi só aparentemente, como nós vamos ver no restante do texto. E você que está com a sua Bíblia aberta, sabe que nos nossos dias essas coisas também estão acontecendo a olhos vistos. Os Simãos, estão aí, enganando, ludibriando, até mesmo dentro da igreja do Senhor. Por isso que nós estamos cada vez mais seletivos a quem vamos entregar o nosso púlpito, aqui na sede e nas nossas congregações. Ah, irmão, chegou uma cantora, chegou uma levita, mas não vai cantar, ninguém sabe quem é, de onde vem. Não, porque eu tenho um dom, eu cheguei e disse: não, mas não vai cantar. Mas eu tenho um cárter, então ligue logo para o pastor para saber se é falso ou não. Hoje ainda está desse jeito, irmãos. Mas o pior é que ainda hoje tem pessoas, como lá em Samaria, que se deixa levar por essas invencionices, eu vou ser mais forte, sandices, e que se submete a esses pretensos profetas, pastores, gurus. Parece que nós voltamos à antiga Grécia, meus irmãos, o oráculo de Delfos. Porque eu não tenho tempo de falar um pouco sobre isso, mas era isso. Filo fala muito sobre isso, um dos grandes filósofos judeus. Nos jornais de hoje, a gente olha, irmãos, sem número, meu Deus, na mídia, está sobrando profeta, faltando poder. Tem gente sábio demais e levando uma teologia completamente equivocada.
e se vale da boa fé dos mais humildes. Tem irmão que acredita em tudo. O Senhor está me revelando. O irmão já está tremendo. Irmão, o que foi que Deus lhe revelou? Irmão, faça aí uma oração por mim. O Senhor lhe falou alguma coisa? Não, irmão, já orei pelo irmão. Sim, o irmão viu alguma coisa? Ele nem ouviu a oração que eu fiz. Na oração já estava a palavra profética que ele precisava, mas ele está tão acostumado com os oráculos, que vai dar um recado, que ele não percebeu a voz de Deus. Isso é incrível. A igreja diga assim: misericórdia. Quantos creem que o poder do Evangelho de Jesus combate essas pragas? Só com a sua simplicidade, pregue a palavra a tempo e fora do tempo, cheio da graça e do poder do Espírito Santo, que as coisas vão acontecer, glória a Deus. Em Atos capítulo 8, meus irmãos, aqui o mago de Samaria se converteu, foi batizado, seguia Filipe, o camarada se converte, é batizado, está seguindo, mas o seu coração ainda não tinha sido transformado. Os interesses escusos ainda estavam lá em seu coração. E aqui nós vamos um quinto fator, só são 7, vamos concluir a mensagem de hoje. Quem aguenta mais 15 minutos de mensagem? Ainda vai chegar em 9 horas, né, meus irmãos? O quinto fator que compõe o impacto da pregação do Evangelho na cidade. Diga-se comigo, toda a igreja: a mensagem do Evangelho gera novos discípulos, os quais são confirmados na fé em Cristo. Glória a Deus. Olha que coisa linda está acontecendo agora. Versículo 14 a 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, fizeram o que, irmãos? Enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, isso é incrível o que está acontecendo, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, e tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Meus irmãos, naqueles dias pioneiros do Evangelho, as pessoas que iam crendo em Jesus, a fé deles era confirmada pelo selo do batismo com o Espírito Santo. Aquela mesma recepção do Espírito que tinha acontecido em Jerusalém, também era notório na vida de quem ia se convertendo ao Senhor. Diga assim comigo: era a marca. Era essa marca que a igreja precisava naquela época e precisa ainda hoje, em todo o tempo, para se dizer cristão. Hoje, meus irmãos, a gente às vezes precisa fazer uma reunião extraordinária para orar e Jesus batizar com o Espírito Santo. Uma das coisas que mais me alegra nesse ano de 2023 é saber que foram centenas e centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo na sede e nas congregações. A igreja dá um amém para Jesus por isso. Crianças, jovens, adultos. E é uma coisa notória também, que o trabalho desenvolvido lá em Samaria não foi pelos apóstolos. Lá estava Filipe, realizando um trabalho no meio de um povo marginalizado pelos judeus, mas que agora tinham se convertido e precisavam dessa confirmação, sabe, meus irmãos? Para constatar, impor as mãos. Hoje, as coisas mudaram tanto. Quando a gente cuida, não, pastor, eu já levantei lá tantos auxiliares, todo dia assim, mas é para vir para cá, para ser confirmado. Os apóstolos é quem confirma. São os bispos que confirmam. É a liderança que confirma. Num passado recente, os irmãos vinham do interior, no Recife ainda é assim, pastor Ailton me disse. Os irmãos vêm do interior para a capital. Não, é um presbitério só. Você está na última cidade, mas você vem para cá para ser confirmado na indicação do pastor local, a função que você está assumindo. E há um tempo atrás, os auxiliares também eram assim, não é assim, pastor Ismael? Era assim. Irmão, lá na congregação, irmão, nós estamos apresentando tantos auxiliares. Vai para a sede, para a reunião, ficavam todos aqui para ser apresentados. Pois é isso que nós vamos continuar fazendo. Amém, meus irmãos? Mas aqui havia uma confirmação gloriosa. Pedro e João chegam em Samaria e constata tudo o que estava acontecendo.
a cidade polvorosa, uma alegria tremenda. E eles oram da mesma forma que aconteceu em Jerusalém, passa a acontecer lá em Samaria. Algo foi tão evidente para os moradores da cidade que havia uma alegria muito grande, meus irmãos. E é interessante notar que isso mesmo vai acontecer outras vezes com Pedro, depois com Paulo. Isso vai acontecer outras vezes. E é algo maravilhoso. Acontece na casa de Cornélio, acontece lá em Éfeso, quando Paulo ora, aqueles 12 varões que não tinham recebido o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, é algo glorioso que está acontecendo aqui. Eu estou olhando assim para a figura de Pedro e João, no meio do samaritano. Porque Pedro nem em sonho queria comer aquela comida. Você lembra daquele lençol lá? Se lembra que João e Tiago, os filhos do trovão, chegaram lá naquela cidade de Samaria, lá em Sicar, e aí eles não foram bem recebidos. Ele disse: Senhor, tu queres que a gente peça fogo do céu para acabar com essa turma? Eu disse: Senhor, peraí, eu não vim lançar fogo. Não. O que eu mais quero? O fogo já está aceso. Quer dizer, o Espírito Santo já desceu sobre mim, tenha paciência. Esses mesmos homens que queriam destruir a cidade, eram eles que estavam lá, pregando a palavra. Glória a Deus. Irmãos, quantos podem dar glória a Deus pelo Evangelho? O Evangelho faz isso. O camarada queria matar, tocar fogo naquele povo, e agora estava evangelizando. Diga para quem está ao seu lado: o Evangelho é lindo mesmo, glória a Deus. Aqueles homens, os incendiários, agora estavam pregando a palavra lá em Samaria. Então, quem sabe, a Bíblia não diz, quem sabe não tenha sido a mesma cidade que eles queriam tocar fogo, agora estava levando outro fogo, era o fogo do Espírito Santo, glória a Deus. Um poder muito mais glorioso, mais abrangente, tinha tocado aquela cidade toda, meus irmãos. E a recepção do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, em suas experiências, mudou aquela cidade. A pergunta que a gente às vezes pode fazer: como o Evangelho tocou a João, tocou a Tiago, tocou os crentes lá em Samaria, aquela cidade, como atingiu os seus hábitos, os seus pensamentos, os seus costumes, deixaram as suas vidas, aquele costume, toda aquela coisa maligna, a cidade toda impressionada com a feitiçaria. E esse povo agora se submete à vontade do Senhor. A pergunta que fica para nós também é essa aqui: como é que o Evangelho está mudando a minha vida, tocando as minhas atitudes, a minha maneira de viver, a minha maneira de agir? Como é que está fazendo isso? Infelizmente, meus irmãos, há muitos crentes que se deixam levar por determinadas atitudes que a gente questiona: meu Deus, será que ele é crente mesmo? Alguns vícios maiores, outros menores, relacionamentos indevidos, umas coisas esquisitas e estranhas, sabe, irmãos? Porque não pode haver uma conciliação, meus irmãos, entre vida santa e vida de pecado, não. Quem concorda, diga amém. Não tem conciliação para isso, não. Não há meio termo possível, não há neutralidade nesse assunto. Ou o Evangelho lhe muda, e muda para melhor, ou então o Evangelho ainda não foi compreendido completamente por você. Quando a gente vê crente brigando, crente se desentendendo, gente contendendo, crente arengando, crente falando mal dos outros, crente criando problema, emulação, suspeição, julgando uns aos outros, essa pessoa ainda não compreendeu o Evangelho como deveria. Os irmãos deram glória a Deus, eu não vou reclamar não. E aí o que acontece com Pedro e com João? Eles voltam pregando. Aonde? Nas aldeias dos samaritanos, diz o texto da palavra. Evidenciando o quê? Algo glorioso que o Evangelho tinha na vida deles. E eu tenho certeza que eles passaram na cidade que eles queriam tocar fogo. A minha pergunta é: o Evangelho já dominou completamente você? E essa pergunta também é para mim. Por isso que a gente vai estar pregando nesses últimos tempos, últimos anos, o Evangelho que nós conhecemos. Você conhece mesmo? O Evangelho que nós pregamos e o Evangelho que nós vivemos. O sexto fator, já o penúltimo, que compõe o impacto da pregação do Evangelho. Diga comigo: a mensagem do Evangelho
vamos dizer mais bonito do que a gente já disse, né? A mensagem do Evangelho expõe à luz as trevas existenciais do coração humano. Oh, glória a Deus. Veja os versículos 18 a 24. Vendo Simão, não esqueça, do mágico convertido, recém-convertido. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição de mão dos apóstolos, eu presumo que todo mundo recebeu e ele não foi batizado com o Espírito Santo. Ofereceu-lhes dinheiro, versículo 19, e disse: dei-me também este poder. Não esqueça que ele estava observando Filipe, maravilhado, observando. Eu quero esse poder aí. Dei-me também este poder, versículo 19, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Note bem. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Versículo 22, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: eu não vou orar não. Ore vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Pessoas como Simão, meus irmãos, eu não gosto muito de dizer assim, olhe para cá, porque dá a entender que é para olhar para a figura do homem, do pregador, não. Mas só a sua atenção. Pessoas como Simão, mais cedo ou mais tarde, serão descobertos. Sabe por quê? Ou eles serão descobertos, ou se descobrirão eles mesmos. Por quê? Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Anda com você, senta com você, trabalha com você, mas um dia ele vai se revelar. Ela vai se revelar. O coração não é reto, tem outros interesses. Veja o que está acontecendo, como a mensagem do Evangelho chega na cidade e vai levando luz nesses meandros do coração, nos recônditos do coração do homem e da mulher. E veja o que estava acontecendo. O versículo de número 19 nos dá a entender algo incrível. Ele diz assim: dei-me também deste poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Na verdade, o que eu vejo aqui, com a ajuda do Espírito Santo, e percebo que Simão não estava interessado em receber o Espírito Santo em forma de vida, graça e poder. O que ele queria, note bem, meus irmãos, ele disse: dê-me o Espírito Santo para que também aonde eu impuser as mãos, os irmãos entenderam? O que ele queria mesmo era a autoridade espiritual para impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. E pode ter certeza, lá dentro dele, se eu receber, eu vou cobrar. Por isso, quando eu vejo o pessoal por aí cobrando, por isso que tem muito Simão por aí, gente. Veja o versículo 21 de Atos 8. Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério. Sim, mas ele creu, ele está seguindo, ele foi batizado. Mas o Pedro está dizendo: você não tem parte, nem direito algum nesse ministério. Por quê? Porque o seu coração não é reto. Na versão Almeida Revista Corrigida diz assim: você não tem sorte nesse ministério. Infelizmente, alguns dentre nós, eu sei que isso é pesado, não são leais. O coração não é reto diante de Deus. Se não é diante de Deus, muito menos diante de nós. Não é reto, meus irmãos. Não marcha conosco. Dirige a igreja, mas não marcha conosco. Não anda conosco, não faz o que nós fazemos, não obedece. Tem seu modo peculiar. Coração não é reto, mas cedo ou mais tarde se descobrirão ou serão descobertos. Não fica ninguém. Sabe por quê? Porque
o Senhor está conosco. E ele resolveu mudar esse quadro. Aí o Pedro vai dizer assim para ele: arrependa-se, Simão, tem uma chance, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez ele perdoe o tal pensamento do seu coração. Pedro diz assim: eu sei o que é que tu está pensando, Simão. O Senhor estava revelando a Pedro o verdadeiro estado do coração de Simão. Os irmãos observam o versículo 23, irmãos. Pois vejo que você, Simão, está cheio de amargura e preso pelo pecado. Os irmãos se lembram do sexto fator que revela o impacto do Evangelho na cidade? O poder abrangente da mensagem do Evangelho expõe à luz as trevas existenciais do coração de homens e mulheres. Simão era um homem, irmãos, que estava seguindo, vamos dizer assim, estava na igreja, foi batizado, tinha cartão de membro e tudo. Ele estava amargurado porque ele não tinha mais o protagonismo na cidade. Ele não era mais o poder divino, nem era mais o grande poder. E as mágicas também não saíam mais da cartola. Não tinha mais coelhos saindo da cartola. O protagonista agora da cidade de Samaria era Jesus de Nazaré. O poder que ele tinha, o que pensava que tinha, havia se acabado. Apesar de ter crido em Jesus, de ser batizado, de seguir a Filipe, o seu coração estava cheio de amargura, estava preso pelo pecado. E em vez de Simão seguir a orientação de Pedro para se arrepender e buscar o Senhor, ele disse: olha, se arrependa e busca a Deus e ore. Olha o que é que Simão faz, versículo 24. Simão, porém, respondeu: não vou nem orar não, ore vocês aí por mim. É o que não está escrito aí, meus irmãos, versículo 24. Os músicos vão chegando para cá. Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Não quero é passar por isso aí, mas eu estou doido que vocês vão embora para me voltar de novo para aquela vidinha. Era exatamente isso, meus irmãos. O Evangelho na cidade. O que é que nós estamos fazendo como igreja na cidade? Veja a sétima e última, ou o sétimo e último fator que compõe o impacto do Evangelho, da pregação do Evangelho na cidade. Isso aqui a gente fecha. Vou convidar a igreja para ficar em pé, para a gente ver como isso é precioso, mais impactante. Chegamos ao versículo 25, Atos 8 e 25, glória a Deus. Todos já estão de pé? Atos 8 e 25, repita comigo. A mensagem do Evangelho deve apresentar duas marcas fundamentais. Então vamos ler o versículo de número 25 do capítulo 8. Toda a igreja, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, fazendo o quê? Pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Mas eu disse que a mensagem do Evangelho deve apresentar duas marcas, e o versículo 25 diz quais são as duas marcas. Primeira marca, diga comigo, é o testemunho pessoal. O texto diz: tendo testemunhado, testemunho pessoal, a sua vida. Meus irmãos, muitos crentes não estão testemunhando como crentes. Eu estou chegando em algumas congregações, vendo irmãs cantando, ministrando louvores, com a roupa de ir para a praia. Se fosse da sede, dizia que era sede, é? Pois aqui não tem não. Aqui eu não vejo uma pessoa cantando daquele jeito não. Com as alcinhas aqui, as costas todas de fora. Mas está lá. E está toda no me toque. Que testemunho é esse, irmãos? E fica, não adianta, irmão, está faltando pano, está faltando compostura, está faltando pudor. Não se chateie comigo, está faltando vergonha. Modéstia, gente.
Os irmãos dão um aleluia, né, irmão? É quando a exortação aumenta, os crentes acham bom. Pois é isso que a gente está vendo, irmãos. Não adianta sentar, querer colocar a Bíblia para completar a roupa. Tem que a gente, irmão, decência, pudor. Isso fala do testemunho pessoal. Fala ou não fala, meus irmãos? Fala. Umas maquiagens malucas. A gente olha, não vê os olhos, só vê assim, uma coisa azulada, tem uns cílios assim que é maior do que a testa, uma coisa absurda. Eu não vou nem falar de alguns detalhes que fica até humorístico o negócio. Diga para quem está ao seu lado: eu já vi isso, pastor. Aí você pergunta de novo: e o testemunho pessoal? Estava na vigília aqui com a nossa mocidade, contei umas coisas, eles choraram, deram glória a Deus, riram também. Quando eu disse, estava eu e Janil de algum, não sei se foi no shopping, foi numa casa comercial bem grande, e nos deparamos, estava de costas assim, na sessão, a pessoa estava, aí de repente quando a gente se virou foi igual, né? Aí aquela irmã disse: pastor, deu um pulo para trás. Aí, pastor, o senhor aqui? Eu vim comprar aqui. Qual é o problema? Aquela irmã, a santa de Jesus, só com um shortinho. Aí ela tomou um susto. Irmão, não, pastor, então o testemunho está na roupa denuncia o testemunho pessoal. Sim ou não, meus irmãos? A compostura, o que você fala, os lugares que você frequenta, com quem frequenta, para onde você vai, a hora que você vai, a praia que você vai. Quem está entendendo, diga amém. Então, para que eu termine, diga assim: já entendi, pastor. Então pronto, conserta o negócio. Meus irmãos, primeira marca, testemunho pessoal. Segunda marca, a proclamação contínua da palavra de Deus. Você está pregando a palavra? Você está testemunhando a palavra? Ou é só o pastor que prega na congregação? Você não prega mais na faculdade, não prega mais na escola, não prega mais para o vizinho? Meus irmãos, nós precisamos conhecer o Evangelho, viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Vamos ler todos juntos a nossa conclusão, que é o nosso lema? 1, 2, 3, toda a igreja. Vê se sai na tela aí para a gente dizer todos juntos. Senão a gente vai aqui e os irmãos repetem comigo. Vamos todos juntos. A mensagem do Evangelho que devemos proclamar na cidade diz respeito ao Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Quem pode dar um amém para Jesus? Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Qual o impacto da pregação do Evangelho na nossa cidade? Eu estou falando da nossa igreja. Essa igreja centenária que no próximo ano estará completando 110 anos. Se nós pregamos todo esse tempo, nós precisamos continuar pregando. Oh, glória a Deus, aqui está o fruto da pregação.